Quando pensamos em engenharia química, normalmente imaginamos refinarias, indústrias químicas, petroquímica ou alimentos. Mas você sabia que os engenheiros químicos também atuam em perícia criminal, ciência de dados e inteligência artificial? Hoje vamos conversar com duas profissionais que seguiram caminhos diferentes do convencional e descobrir como a formação em engenharia química contribuiu para suas carreiras. Oi, pessoal! Sejam bem-vindos ao primeiro episódio de 2026 do AISTcast, o podcast feito por e para estudantes e profissionais de engenharia química. Eu sou Cecília Castro. E eu sou Sara Fontinelli. Hoje vamos discutir um tema crucial e pouco falado em nossa área, que são justamente as áreas incomuns de atuação na engenharia química. Vamos sair um pouco das tradicionais e consolidadas indústrias para explorar dois mundos fascinantes, a perícia forense e a inteligência artificial. Isso mesmo, queremos entender onde os conceitos que aprendemos na graduação são aplicáveis na investigação criminal e no desenvolvimento de algoritmos avançados. E para nos ajudar nessa conversa, temos aqui presentes duas pessoas muito especiais, Amanda Camilo e Andréa Pereira. Sejam muito bem-vindas. Antes de entrarmos propriamente nas áreas de atuação, queríamos conhecer um pouco mais sobre vocês, então quem são, a formação e tudo. Ok. Eu sou a Amanda Camelo, sou perita criminal, graduada em engenharia química. Eu iniciei aqui nessa casa, né, em 2005. Participei de iniciação científica, depois, né, fiz estágio na BR Distribuidora, né, na Petrobras Distribuidora. E aí depois teve toda essa trajetória que me levou para esses caminhos da perícia forense. Meu nome é Andréa Pereira, eu sou engenheira química, graduada na UFC, fiz mestrado e doutorado nesta casa também. Talvez tenha influenciado um pouquinho no caminho que eu segui, em uma área que eu tinha muita afinidade anteriormente, que era matemática. Eu cheguei a fazer licenciatura em matemática, cursei um ano, e acabei desistindo, pensando eu em ser concursada da Petrobras, engenheira industrial, e o mundo levou, né, o destino levou a seguir outros caminhos e voltar para a docência, que eu acho que eu acabei tentando fugir, e voltei no meio do caminho. Bom, sabemos que durante a graduação, muitos estudantes acabam associando a engenharia química, principalmente, e às vezes unicamente, ao ambiente industrial. Então, eu queria saber em que momento vocês perceberam que queriam seguir um caminho diferente daquele que normalmente é esperado para o engenheiro químico. No meu caso, durante a graduação toda, né, com a iniciação científica, eu trabalhava com energias renováveis, né, na engenharia mecânica. Inclusive, eu fiz também mestrado lá, né, posteriormente à graduação. E aí, durante todo esse caminho, era muito realmente assim, voltado para a indústria, né? Para a Petrobras e tudo. Até pela questão do meu estágio também, né? Que teve esse direcionamento. Então, eu sempre me vi realmente na indústria, né? A gente, na época, né, não tinha muito essa questão de visitas. A visita que a gente fez foi lá no Polo, na Bahia, né? Então, assim... realmente tudo muito voltado sempre para a indústria. Mas aí, durante a graduação, eu lembro que a gente teve um congresso, acho que foi de estudantes, alguma coisa, e aí teve um mini curso de química forense. Então, foi a primeira vez que eu vi realmente, assim, que eu tive contato com essa coisa da química forense, com essa área forense, da perícia, né? E realmente aquilo ali me encantou. E aí eu fui pesquisar e fui descobrir mais, aí teve as séries, né, CSI e tudo, que aí a pessoa fica viciada naquilo ali, né, e é muito instigante, né, realmente essa área da investigação. Então, assim, esse foi o meu primeiro contato e realmente foi encantador, né. E aí eu comecei a realmente pesquisar e verificar como é que seria o ingresso nessa área, né? E aí eu percebi que era por concurso, então aí eu fui pesquisar se cada estado, né? Eu descobri que cada estado tinha um concurso para perito, e aí tinha umas matérias específicas que tinham que estudar, mas esse foi o primeiro contato mesmo quando eu descobri essa área de fato.
O meu contato já foi de uma forma muito natural e inesperada. Eu estava no curso de graduação e eu acho que começou com o meu gosto fora do comum por programação. Então, quando eu iniciei o curso, como eu mencionei, eu tinha feito um ano em matemática, lá eu já tinha visto programação básica. Então, quando eu cheguei na disciplina de programação, eu já estava muito à frente dos meus colegas, porque eu estava vendo tudo de novo. E quando você vê pela segunda vez, é muito mais fácil do que da primeira. Eu acho que isso acabou me destacando diante da turma, em habilidades computacionais, vamos chamar assim. Na época eu usava outra linguagem de programação, né, que era C. Depois, né, que eu ingressei no PET, existiam ali alguns mini cursos, algumas oportunidades para os petianos, para aqueles que sabiam linguagem de programação e eram incentivados a aprender Delphi. Então eu também migrei para o Delphi na época. E ainda durante o período de graduação, a professora Luciana me convidou para fazer parte do laboratório, que é um laboratório basicamente experimental, mas ela me chamou para auxiliar um bolsista de doutorado na pesquisa dele. Ele já estava finalizando o doutorado dele, ele já tinha feito a qualificação e tinham sido sugeridas, né, durante essa qualificação, que ele tentasse ali propor um modelo daquele processo fermentativo. E esse modelo, a sugestão dele fosse que fosse baseado em redes neurais. Eu não conhecia, porque dentro do curso de engenharia química a gente não tem esse tipo de formação, né? Até nas disciplinas mesmo de programação ou análise numérica ou modelagem não faz parte da ementa. Então foi algo super interessante, eu não conhecia essa orientação, né? Essa iniciação científica, ela foi uma parceria de orientação do professor Samuel Cartacho, que é da área de modelagem e simulação, com a professora Luciana, que tinha ali os dados, né, e chegou com um problema, porque eu acho que tudo surgiu deste problema e desta qualificação, e aí eu comecei a trabalhar na graduação com modelos de redes neurais, eram só redes neurais. E aí isso seguiu e motivou a minha pesquisa de mestrado. A gente não conseguiu finalizar durante o doutorado dele, porque realmente eu cheguei entre a qualificação e a defesa, era um período muito curto para a gente desenvolver os algoritmos e ter todo o aprendizado. Como eu disse, no curso de engenharia química a gente não tem esse tipo de formação. E aí foi o tema do meu mestrado. E aí no meu mestrado eu tanto estudei modelos físicos. Então, eu propus alguns modelos físicos tradicionais, que isso sim, o nosso curso, ele nos dá muita base para esse tipo de fundamentação de modelos, quanto também seguir para um tipo de modelo que a gente chama modelo híbrido, que mescla redes neurais com modelos físicos. E aí, defendi o meu mestrado. No meu doutorado, eu mudei de área, eu não trabalhava mais com dados, né? Então, eu estava trabalhando puramente com simulação de processo. E no meu pós-doc, que aí eu já estava vinculada ao laboratório de visualização 3D, né, aqui da UFC, eu voltei a trabalhar com inteligência artificial de uma forma mais ampla, com outros modelos, aplicando outros modelos mais voltados para termodinâmica e para processo. Mas, assim, mesmo atuando em áreas bem diferentes, né, distintas da indústria tradicional, eu tenho certeza que a formação de vocês contribui muito para a área que vocês atuam hoje, né? Então, eu queria perguntar quais são os conhecimentos, habilidades ou experiências da graduação que vocês consideram que foi mais importante e contribui atualmente para a carreira de vocês. Na perícia, eu sempre gosto de falar, né, que essa área de química e engenharia química, né, são duas áreas amplamente aceitas. Praticamente, se não todos, eu creio que todos os estados, né, todos os concursos de peritos criminais, tanto estaduais como federais,
eles são cursos que estão presentes sempre nos editais, né? Sempre tem vagas, então são 2 cursos muito aceitos. Inclusive, não só para atuação laboratorial, né? A minha experiência atual, né? A minha lotação atual é realmente no núcleo de Química Forense, mas, né, existem diversos colegas que são engenheiros químicos, né, e químicos, que atuam em diversas áreas, né, lá da própria perícia. Atuam em locais de crime, né, que são essas perícias realmente que a gente tem mais acesso como população, né, tem mais acesso lá nos acidentes de trânsito, homicídios, né, então, assim, tem muitos colegas atuando nessa área, tem colegas na papiloscopia, tem colegas também nos locais de crime, na papiloscopia, então, assim, na documentoscopia, então, assim, são várias áreas, né, da própria criminalística, da própria perícia, que tem essa ampla aceitação dos cursos, né. Então, assim, por exemplo, a minha própria experiência pessoal, né, quando eu ingressei, eu iniciei trabalhando em locais de crime, tá, então tem também essa passagem aí, na balística forense, né, com as armas, com as análises envolvendo armas de fogo, as munições, também depois, né, passei pelos locais de crime, né, tanto de acidente de trânsito com vítima fatal, quanto nos homicídios, e posteriormente apenas foi que eu fui realmente lotada na minha área de formação propriamente dita, né, com essas análises químicas, né. Então, assim, a nossa maior atuação, realmente as técnicas, né, que a gente utiliza mais realmente são de espectrometria, né, espectroscopia e microscopia e cromatografia. Então, praticamente a gente tem outros conhecimentos que a gente utiliza, né, da faculdade, de reatores, enfim, termodinâmica, né, são casos pontuais que podem realmente, claro, auxiliar, né, mas a prática, realmente, o dia a dia é microscopia, praticamente, né, a gente tem lá o microscópio eletrônico de varredura, que é a nossa técnica ouro, né, e aí a gente tem muitas análises de vestígios de arma de fogo para verificar, né, se a pessoa teve contato ali com as armas de fogo. Então, realmente, a maior parte das análises são envolvendo microscopia, né, no caso, mas tem muita cromatografia também, né, e outros tipos de análise. Principalmente conhecimentos da química analítica, tá? Realmente é disparado aí essa área, né, que a gente utiliza lá no nosso dia a dia, né, que não tem rotina, mas se pudesse se aproximar mais assim da rotina, seriam essas técnicas aí e essa área geral aí de química analítica. Se eu for pontuar aqui, acho que a principal habilidade que foi essencial para que ocorresse essa trajetória foi realmente a minha aptidão por programação. Eu lembro que na minha turma, poucos tinham afinidade, né? Para a engenharia química não é uma habilidade que é obrigatória. Então, não são todos que têm familiaridade ou gostam ou acham que aquilo vai ser relevante para a sua graduação ou para a sua vida profissional. E eu enxerguei muito cedo que seria interessante ter essa habilidade e eu tinha facilidade. Então, acabou que foi o melhor dos dois mundos, né? Eu tinha habilidade, eu enxerguei que aquilo seria interessante para mim, e realmente foi muito interessante. Eu acho que foi uma das principais habilidades que fez com que eu me diferenciasse, né, dos meus colegas ao longo da graduação. Eu tive muitas facilidades em realizar trabalhos, porque eu tinha essas habilidades. E, posteriormente, quando eu segui a carreira da docência, né, que também não é uma carreira comum para quem faz engenharia química, geralmente 2 alunos de 80 vão para a área da docência, e isso também acabou me levando para esta área e fazendo com que eu tivesse as portas mais abertas para mim, porque eu tinha uma habilidade muito específica, que hoje em dia, ainda bem, né, eu vejo como professora que os alunos têm cada vez mais entendido
da importância que é ter essas habilidades computacionais. Eu vejo nas turmas que hoje não são mais só 2 ou 3 alunos, muitos se interessam, muito veem nessa importância e desenvolvem essa habilidade, mas era uma habilidade que há 10, 15 anos não era assim tão falado, não tinha inteligência artificial todo o tempo sendo mencionado, ChatGPT, Gemini, então não era uma habilidade que as pessoas, principalmente os alunos de engenharia química, buscavam. Mas o pessoal da elétrica, da computação, buscavam esse caminho. Então acho que é uma habilidade que realmente acabou me ajudando e levando para o caminho que eu segui. E das experiências, né, eu acho que eu não posso deixar de citar aqui o PET, porque foi lá que eu tive mais formação em programação e incentivo, né? Como eu mencionei, realmente nós éramos muito incentivados por conta dos projetos que tinham dentro do PET, então tinha que ministrar os mini-cursos, né? Tinha que atualizar site, então a gente precisava dessas habilidades. Acho também muito relacionado ao tutor, né, que também é da área de simulação, e a iniciação científica, porque foi na iniciação científica que eu tive o primeiro contato com redes neurais. Foi quando eu ouvi, nunca tinha ouvido falar, hoje em dia todo mundo sabe mais ou menos o que é, né, já ouviu falar, mas na época não estava na moda, a gente não ouvia falar sobre isso. Então foi na iniciação científica que eu tive esse primeiro contato e me despertou um olhar assim para um universo totalmente novo e que eu via que tinha muita aplicação nas mais diversas áreas e também na engenharia química, né? Porque a gente acha que a engenharia química está muito distante, mas na verdade não. Depois, quando eu entrei nesse mundo e comecei a entender tudo que era possível ser feito com a análise de dados, eu vi o quão interessante era, né? Mesmo para aqueles que vão para a indústria. Hoje está mais popular, a gente sabe disso, os alunos já sabem disso, né? Mas na época, quem conseguiu se antecipar e ter essa formação, realmente conseguiu se diferenciar. Aproveitando esse gancho da última pergunta, muitas vezes os estudantes têm uma certa dificuldade em enxergar a aplicação direta de algumas disciplinas, principalmente quando pensam em áreas menos convencionais. Vocês já citaram vários exemplos do que vocês fizeram, do que ainda fazem, mas eu tenho uma pergunta. Em algum momento vocês chegaram a pensar que a graduação não tinha relação com a área que trabalham hoje? Sempre consegui visualizar que tinha muita ligação, sim, né? E que os conhecimentos eram realmente indispensáveis aí para a atuação na área. Para mim, como eu sou professora e atuo diretamente com tudo que eu vi, né, na graduação, então eu exerço tudo que eu aprendi, hoje eu diria que não. Tudo foi importante. Mas na época de graduanda, né, a gente pensa diferente. Graças a Deus a gente vai amadurecendo. E na época tinham disciplinas que eu entortava assim o nariz, isso aqui não vai ser importante. Gostaria de citar estatística. Eu falava, estatística não vai ser importante. E hoje, trabalhando com IA, o que eu mais uso é estatística. Eu entortava muito o nariz. Isso não vai servir, né? Não vai ser importante. Vou citar outra, microbiologia. Acabei trabalhando com processos bioquímicos, né? No meu mestrado. Então, foi também super importante. Então, a gente, às vezes, vai entortando o nariz para algumas disciplinas, mas quando você sai do curso com toda essa bagagem e chega no mercado, né, você consegue enxergar a aplicação. Acho que é muito difícil você dizer que você não aplicou algum desses conhecimentos adquiridos na faculdade no mercado, seja ele qual for, porque a gente aqui é treinado a resolver problemas, né? E o que mais a gente tem é problema para ser resolvido. Então, eu diria que hoje, com certeza, não. Eu uso tudo que eu aprendi em todas as disciplinas, talvez pela minha profissão, por ser docente, mas como a Amanda falou, né, independente da área, seja ela a mais diferente ou a mais inusitada,
a gente vai conseguir aplicar o que a gente aprendeu aqui. É engraçado como a mesma formação leva caminhos completamente diferentes, né? Agora vamos conhecer um pouco mais da rotina e dos desafios específicos de cada uma das áreas. Como é que funciona a rotina dessa profissão, né? Eu imagino que seja bem diferente do que dos laboratórios de qualidade ou chão de fábrica. Como que funciona o teu dia a dia? Assim? O dia a dia no laboratório hoje em dia, né, na minha atuação de química forense, no núcleo de química forense, a gente já tem um pouco mais de rotina. Mas, no geral, na perícia criminal, não tem muita rotina, né? É um trabalho realmente muito dinâmico, por mais que às vezes sejam o mesmo tipo de exame que você vai realmente realizar ali, por exemplo, um acidente de trânsito com vítima fatal, mas cada ambiente, né, cada local que você vai, são características diversas, né? Enfim. E aí tem uma análise específica aí para cada local e durante o dia você vai atuando aí nesse plantão e sem rotina realmente, né? Tem um horário para iniciar, mas sem saber como vai ser o andamento desse plantão. Lá na química forense, a gente já tem uma rotina mais definida, né? Por ser um ambiente, né, confinado, mais interno, a gente tem um pouco mais de controle aí sobre as situações, né? Os principais exames, mas o principal exame realmente é a análise do disparo, né, do vestígio de disparo de arma de fogo, tá? Então, assim, realmente é o principal exame, a principal análise que envolve microscopia eletrônica de varredura, tá? Então, esse é o principal exame, é a nossa principal rotina. E aí a gente tem também um outro que são análises de objetos metálicos, para verificação dessa composição química, né, dessa composição metálica desses objetos. E aí esses objetos são oriundos, né, de crimes de roubo, de furto, lavagem de dinheiro, que realmente, né, está tendo uma atuação bem grande nessa área. Então, a gente chega bastante os objetos metálicos para a gente proceder essa análise química aí dessa composição. E aí tem outras coisas diversas, né? Tem adulteração de combustíveis, tem explosivos, né? Que a gente faz análise também de explosivos. Aí chega a falsificação de perfumes, de diversos tipos de produtos químicos aí, né? Na pandemia, né, chegou muito a questão do álcool em gel, que aí estava muito em alta, né, o pessoal falsificando, aí colocava gel de cabelo, e essas formulações aí que rolava na internet, que o pessoal falsificou muito, que realmente não tinha aquela composição que era, né, eficiente aí contra o vírus. E aí são pontuais, realmente tem esses casos, né, às vezes tem mais a questão do combustível, falsificação, alteração, ou então tem esses casos pontuais aí do álcool em gel, enfim, teve também, né, mais recente, que foi o caso do metanol nas bebidas, né, que teve muita intoxicação, né, por metanol nas bebidas, então a gente faz também essas análises com as bebidas, né, adulteração e falsificação, e diversas coisas aí que envolvem algum tipo de análise química, né, físico-química aí, que de repente o delegado tem alguma dúvida, ou algum colega do local, que foi ao local e tem dúvida de alguma substância, encontrou alguma coisa que ele, eu quero saber o que é isso, se isso era uma droga, se é, né, algum tipo de veneno. Então, assim, todos esses tipos de análises, tá? Realmente é bem sem rotina. Geralmente esses, né, do disparo de arma de fogo e os objetos metálicos, mas essa outra gama de produtos também podem aparecer. Nessa época do metanol, a gente fez uma visita técnica lá na Perforce e o facilitador mostrou pra gente um teste de como via se tinha metanol na bebida e tudo, foi bem legal. É bem interessante, realmente essa parte de fiscalização, né, que de repente a gente já ia para os locais, porque eram muitos locais, então já ia realmente a equipe ao local, já fazia ali um preliminar, né, para realmente trazer as amostras que tinham aquela suspeita para confirmar. Então, é bem interessante essas visitas, né, porque vocês conseguem ver mais de perto ali a nossa atuação.
e consegue visualizar ali os instrumentos, a aparelhagem, né? Dentre todas essas circunstâncias, esses cenários, quais são os maiores desafios, tanto técnicos quanto de campo, na área da perícia forense? Porque eu imagino que deve ser muito difícil, principalmente quando um evento aconteceu, vocês precisam reconstruir aquele cenário. Tem diversos desafios, né, que eu poderia citar aqui. Em locais de crime, realmente o principal desafio é você realmente assim se concentrar, né, conseguir se concentrar e fazer o levantamento muito técnico daquele local, porque é um ambiente muito externo, que aí tem uma comoção social, né, em alguns casos, e aí você ter que lidar ali com aquela dor das pessoas, né, de fato, e conseguir realmente se concentrar para fazer ali o melhor levantamento técnico, né, o mais técnico possível que você conseguir, porque justamente como você falou, o perito está ali para fazer realmente recompor aquela dinâmica ali, verificar o que aconteceu. Então, precisa que você reúna, né, lá no local, porque aquele local vai ser desfeito. Acabou ali, vai ser recolhido, né, o trânsito vai voltar ao normal. Então, se você não conseguir recolher aqueles vestígios ali que estão no local, eles vão se perder, né? E aí essa dinâmica, recompor aquele crime, como aconteceu, fica praticamente impossível. Então, realmente é isso, assim, ter realmente esse equilíbrio, né, essa parte muito de concentração mesmo, assim, para você fazer realmente o seu estudo, porque ali é o seu laboratório, né, vai ser o seu estudo, o seu local de trabalho. Apesar de toda a cena que possa estar acontecendo ali, realmente, às vezes, a gente tem que ter uma agilidade, porque é um ambiente que, às vezes, tem risco até para a nossa própria integridade, né? Nós somos, né, peritos criminais, nós somos policiais civis, então, assim, tem esse viés policial também, né, das investigações, então a gente nunca pode esquecer que tem um risco, né, você está arriscado ali de repente o infrator, né, o autor, né, voltar ao local e tentar desfazer alguma coisa, ou atentar contra os próprios policiais mesmo que estão atuando na cena. Então, eu acho que o principal desafio é esse, né, assim. Amanda, eu queria te perguntar, na graduação a gente vê muitas cadeiras específicas para a indústria, né, que a gente pensa que vai ser só usada na indústria, tipo operações unitárias, fenômenos de transporte, e tu até comentou que tem alguns casos que vocês utilizam isso. Aí eu queria saber quais são esses casos, a gente acaba mesmo utilizando esses conhecimentos na prática lá da perícia? Sim, em alguns casos sim. Porque a maioria dos casos, como envolve a questão do sigilo policial, a gente só pode citar, né, posteriormente. Mas, por exemplo, teve um acidente numa indústria aqui de gás, né? Então, teve a atuação dos peritos da Química de forma multidisciplinar. Tiveram peritos da engenharia civil, da engenharia química, mecânica, então, realmente para recompor aquele cenário ali. Tá? Esse é um dos casos que eu poderia citar. Então, aí você já tem áreas muito específicas da engenharia química, da mecânica, cada um contribuindo aí com a sua área. Tá? E aí, não é o dia a dia, graças a Deus, né, que não tem esses acidentes nas indústrias, né, no nosso dia a dia. Mas, realmente, nesses casos pontuais, precisa de uma atuação bem forte aí da sua área específica. Tá? No dia a dia, como eu falei, são mais realmente técnicas, né, da química analítica, e aí microscopia, né, cromatografia. Então, esse é o nosso dia a dia habitual da parte do núcleo de química forense. Mas tem sim esses casos, né, podem acontecer esses casos pontuais também. Né? Teve uma época que teve aqui também uns ataques, e aí as pessoas estavam, né, alguns infratores estavam colocando explosivos em alguns locais específicos, então teve essa atuação também,
dos engenheiros químicos e químicos nessa questão dos explosivos, né, de lidar com esse tipo de vestígio, né, que é muito mais específico da nossa área. Para finalizar essa parte de perícia forense, você havia citado inicialmente sobre as séries, né? Quem assiste séries como CSI, Criminal Minds e outras produções policiais acaba criando uma certa imagem do trabalho policial. E uma curiosidade que não poderia faltar. Qual é o maior mito sobre a perícia criminal que os filmes e séries fazem com que as pessoas acreditem que é assim? É interessante porque eu já fui, né, e sou muito fã, já assisti muito, então aí quando você tem toda essa teoria, né, que você assiste, fica imaginando o que é lá, e quando chega realmente é um pouco diferente, né. Eu lembro que na série tinha uma coisa muito interessante, que depois a gente vê que é um mito, pelo menos que tinha como se fosse um banco de dados dos pneus dos carros, e aí eles tinham uma investigação, e aí media lá, inseria no sistema, e aí já buscava e já descobria qual era o carro, qual a pessoa que tinha comprado. Então, assim, não existe isso na minha realidade, né? Esse tipo de banco de dados. Então, assim, tem muitos bancos de dados nas séries, a gente vê para tudo, como se não fosse preciso nem um analista ali, nem um perito, né? Como se já fosse dar a solução sozinho ali, os aparelhos já dessem a solução sozinha. Então, eu creio que o maior mito seria esse, que é achar que seria só inserir um determinado dado e aí ele já conclui uma investigação inteira para você ali. Eu ia até comentar sobre isso. É tão rápido assim, porque nas séries a solução do problema é muito rápida. Encontrei isso. Então esse é o culpado. Não é tão rápido assim. Imagina, uma investigação deve, em média, percorrer quanto tempo? Uma investigação pode durar bastante tempo, né? E outra coisa, que é um mito também, né? Que o perito faz toda essa investigação. Aqui a gente tem a segurança pública é composta de vários órgãos, né? Então cada um tem a sua atribuição. O perito realmente ele é acionado aí pelo delegado de polícia, por outros colegas também, né? E aí a gente tem realmente essa solicitação para um determinado exame, para uma determinada dúvida específica. Então você vai atuar, analisar um determinado vestígio e vai te dar uma resposta daquilo ali. E não a investigação toda, já descobrir quem é, né? Tem várias... Parece que o perito é o investigador. Isso, ele que vai solucionando tudo. Exatamente, eu acho que esse é o principal mito, né? Que aqui a gente tem um ciclo de segurança pública realmente, né? Tem os policiais militares que atuam lá na prevenção, tem a Polícia Civil que faz essa investigação, e aí nós somos realmente parceiros, né, da Polícia Civil, desvendando realmente esses vestígios, essas dúvidas específicas aí que eles tenham. Então, agora vamos falar sobre uma área que tem ganhado cada vez mais visibilidade e que pouco se relaciona, assim, no pensamento geral, com a engenharia química, né? Que é a inteligência artificial. Professora, como é que a IA se cruza com a engenharia química no dia a dia? Qual é a sua função atual em relação a isso e a atuação no dia a dia? Hoje em dia, eu acho que a IA está se cruzando com tudo, né? Com o surgimento aí dessas IAs de linguagem, não tem um ser humano que não tenha usado alguma vez, e quem sabe usar, usa diariamente, constantemente, né? Porque chegou realmente para facilitar muito a nossa vida. Eu mesma sou adepta, digo para os meus alunos usarem com inteligência, porque uma vez você deve usar, uma vez que você sabe realizar aquela tarefa para você ter o conhecimento adquirido, e aí sim você automatiza, você acelera, você se torna um profissional mais eficiente. Hoje mesmo eu respondo minhas coisas de forma muito mais rápida, porque eu faço uso constante de IA. Mas tirando essa parte que se popularizou, né, que é Gemini, ChatGPT, Meta, tirando essas que realmente ficaram muito populares e vocês são bem consumidores desse tipo,
de IA, falando da IA mais técnica, mais acadêmica, a gente tem a atuação hoje muito relacionada ao processo em si. Eu tive uma aluna, Larissa, ela estava trabalhando numa indústria muito grande aqui do Ceará, e lá eles tinham sensores, né? E nessas grandes empresas, a gente sabe que devido à automação, a gente tem muitos sensores de pressão, temperatura, vazão, e esses dados, eles são coletados de questões de segundos, né? Então, a gente tem milhares de dados ali coletados. Então, para a gente trabalhar com IA, com inteligência artificial, a gente precisa de dados, de informação. E a gente tem essas informações, né, dos sensores. Então, ela acessava essas informações e ela conseguia correlacionar, e foi um trabalho super interessante, que ela até mostrou para o gestor dela da época, e foi uma demanda, isso também foi interessante, lá da empresa, dela conseguir identificar onde estava a causa lá do problema de eficiência térmica. Então, ela conseguiu identificar, a partir dessas análises, onde estava o problema, porque ela conseguia relacionar o que estava acontecendo com a troca térmica. Então, tudo que entrava naquele equipamento estava sendo relacionado com as suas saídas. Claro que quando a gente usa uma inteligência artificial, a gente tem ali uma caixa preta, né? A gente não tem informações físicas do que está acontecendo, como a gente aprende nas nossas disciplinas, de caminho de transporte, operações militares, onde a gente tem ali uma relação direta. Se eu aumentar a área de troca térmica, eu vou aumentar a troca térmica. Então, a gente tem essas relações muito bem estabelecidas, né, devido à física, e em processos químicos, devido à química. Quando a gente usa uma IA, a gente tem uma grande caixa preta, mas a gente consegue, hoje, relacionar, ter esse modelo preditivo que vai relacionar essas entradas com essa saída, e tem alguns métodos hoje desenvolvidos específicos para analisar quais são os parâmetros que interferem mais, como ele consegue interferir, a gente consegue selecionar uma operação específica, a gente consegue identificar pontos de máximos e mínimos. Então, a gente consegue fazer muita coisa com o uso desses modelos preditivos, né? Eu estou dando aqui o exemplo, porque eu participei, eu fui orientadora desse TCC, e que era voltado para a indústria, e que foi super interessante. Inclusive, nessa indústria, foi montado um setor de inteligência artificial, né? Eu imagino, não estou atuando na indústria, né? Eu sou docente, mas eu imagino que isso esteja sendo uma prática comum, tá? Eu sei que nessa empresa específica teve sim. E tem outros exemplos de outros ex-alunos que são engenheiros químicos e que migraram para a engenharia de dados, né? A formação é engenharia química, mas hoje atuam como engenheiros de dados e em indústrias, né? Em multinacionais, principalmente as multinacionais, porque elas têm um olhar sempre um pouco mais à frente, né, das pequenas indústrias, e tem aí o investimento, porque precisa de investimento, precisa pagar um bom profissional especializado naquela área. E aqui para pesquisa, né, voltado para pesquisa, a gente tem uma atuação muito ampla, né, tanto em processos químicos, bioquímicos, termodinâmica, a parte também de estudo de poros, né, então reservatórios, meios porosos. Eu posso aqui ficar citando vários exemplos de algumas pesquisas que eu mesma faço parte, fármacos, estou lembrando aqui dos quais eu faço parte, mas existe aí uma gama muito ampla do que a gente consegue fazer com dados, né, com o uso de inteligência artificial, de métodos de aprendizado de máquinas, e às vezes combinando, e aqui a gente da engenharia química tem isso muito forte, combinando com os nossos modelos físicos, né, que aí a gente consegue tirar informações mais interessantes para as análises mais detalhadas daquele processo. Então, hoje só tem a agregar, tanto no mundo industrial quanto no mundo acadêmico, e já tem surgido uma demanda, né, a professora
professora Luciana, que eu já vice-diretora do centro, já até veio conversar aqui no meu ouvido, dizendo a gente está precisando de uma disciplina de IA, uma disciplina optativa, porque eu acho que essa demanda está surgindo até por parte dos alunos. Né? Os alunos querem aprender a não só ser o usuário daquela ferramenta, eles querem aprender, alguns, né, querem aprender como a gente consegue implementar, qual a diferença entre os modelos, essas IAs populares, né, são redes neurais, mas existem outros modelos mais simples e que lidam com modelos preditivos, numéricos, que são interessantes e voltados para a engenharia química, né? Então, acho que essa demanda ela tem ficado cada vez mais forte e talvez daqui a uns poucos anos surjam disciplinas dentro da graduação voltados para a inteligência artificial. Falando um pouco sobre, justamente dentro desse contexto, né, das redes neurais e tudo mais, falando um pouco sobre as ferramentas utilizadas no dia a dia, quais são as tecnologias, as linguagens de programação, ou mesmo as plataformas com as quais você trabalha com mais frequência? Pronto, como eu mencionei, eu disse, né, que eu sou usuária de IA. Eu acho que quem não está usando está ficando para trás. Tá? Quem eu conheço, independente da área, às vezes eu converso com alguns colegas que são de outras áreas e eu fico tendo ideias do que ele pode aplicar e do que ele pode acelerar lá no que a pessoa faz. Mas pensando no meu universo, na engenharia química, né, e mais propriamente na área de simulação e programação, eu uso muito. Se eu quero entender ou se eu quero alguma biblioteca específica que faça algo específico, antigamente, vocês não vão nem saber o que é isso, eu tinha que pesquisar no Google. E eu abria várias páginas para ele me dizer qual era a função correta, a sintaxe correta para a gente. E por isso que era tão difícil programar, porque era realmente você tinha que ter compreensão daquela linguagem de programação. E hoje em dia, eu passo um trabalho computacional para os alunos, todos fazem, numa facilidade tremenda. Porque quem faz é a IA, né? Eu sei que é isso que acontece. Então, hoje em dia, eu uso a IA de forma inteligente, que essa é a diferença, né? Os alunos, infelizmente, não estão usando da forma correta. A maioria deles, alguns usam sim. Que seria primeiro aprender, primeiro bater a cabeça, ter as suas dificuldades, que a gente aprende muito com a dificuldade. Então, depois que você aprende, aí sim, você pode fazer uso, fechar os olhos, pedir lá para ele melhorar o código, para ele inserir alguma coisa nova, tudo bem. Você entende o que foi feito. E é isso que eu faço. Então, quando eu estou com os meus alunos de iniciação científica e eles estão com alguma dificuldade específica, rapidamente eu consigo solucionar, eu peço ali a ajuda de alguma dessas ferramentas, tá? E eu nem uso nada pago, eu uso a versão gratuita, que todo mundo usa. Tenho até pensado, talvez, em comprar, mas eu tenho usado a gratuita. Então, eu consigo ali, eu quero fazer isso, qual é a função que eu uso? E aí ela responde até mais do que a gente pergunta, né? Às vezes ela pede, dá a função, dá um pedaço do código, pergunta o que a gente quer. Então, é uma mão na roda mesmo. Então, eu uso muito para isso. Eu uso demais também, hoje, para criar figuras para as minhas aulas, para criar projetos para os alunos, né? Até para a prova eu tenho usado. Eu costumava não usar, mas essas IAs têm melhorado bastante e dependendo do prompt que a gente insere, eles realmente são bem eficientes. Então, acho que antigamente, quando eu comecei a usar, eu não usava da forma adequada, dizia que era muito ruim para a parte de engenharia, mas hoje já melhorou muito e usando realmente o prompt certo, eu consigo ter um bom proveito para aula, para trabalho, para correções de trabalhos, para análises comparativas, ler artigo fica uma facilidade, né? Então, antigamente, quando eu ia ler um artigo,
lia e ia grifando o que eu não entendia, para olhar num livro, para perguntar a algum professor. Eu leio um artigo como se eu tivesse um professor ao meu lado 24 horas, né? Então, eu tenho uma dúvida sobre algo, eu coloco lá, ele me explica, e se eu não entendo aquilo, eu pergunto sobre aquilo, e ele vai me explicando, e realmente ficou muito mais fácil. Resumos, um artigo que tem 20 páginas, às vezes eu peço, me resume esse artigo para eu saber se realmente aquilo me interessa, então ele me resume ali em poucas linhas o que aquele trabalho traz, rotineiramente. Digo para os meus alunos, usem, mas primeiro aprendam, porque eu uso no que eu sei fazer, né? O que eu não sei fazer, primeiro eu aprendo para depois a ferramenta fazer tudo. Então, usem, mas usem depois que vocês tiverem o domínio daquele assunto, da programação em si, que tenham algum conhecimento básico do que está acontecendo ali, para que vocês não sejam realmente só outra máquina reproduzindo uma máquina, né? Então não é essa a ideia. Assim, para os estudantes e profissionais que estão estudando a gente agora, que querem seguir essa área um pouco mais fora da curva, quais são os conhecimentos e atividades assim, extracurriculares que você acha que deveriam ter, sem ser a programação, né, que já foi bem citada aqui? Eu acho que você precisa ser meio autodidata, aquele desenrolado. A gente precisa ser desenrolado, porque a gente vai estar trabalhando num mundo aí novo, né? Tem muita informação, claro, a gente hoje com essas IAs, elas nos ensinam também, mas você precisa buscar um conhecimento fora da caixinha. Então, você precisa ser um aluno fora da caixinha. Aquele aluno que vem para a aula, ouve o que o professor fala e vai embora, muito provavelmente não vai atrás de conhecimentos extracurriculares. E, como eu disse, né, hoje a realidade é que a IA é extracurricular. Pode ser que daqui 5 anos esteja na nossa grade, mas não está. Então, você tem que ser aquele aluno que busca algo diferente, busca conhecimentos fora dessa caixa que a engenharia química traz para vocês. E existem aí, né, algumas ações, alguns grupos que lidam, que trabalham com isso. Vou falar um pouquinho do que eu conheço, eu imagino que tenham vários outras atividades dentro da UFC, mas eu sei que o I3E, que é um instituto de engenheiros eletricistas, né, e eletrônicos, eles não são só para a engenharia elétrica, tá? O I3E, hoje, ele está abrangendo todas as áreas da engenharia, e lá eles trabalham muito com robótica, automação. Então, eu acho que esses grupos, eles vão despertar um olhar diferente do que a gente aqui da engenharia química tem muito, que é industrial, né? A gente tem um olhar muito industrial, mas a automação, ela fica em segundo plano. Então, acho que esses grupos, eles trazem um olhar de automação que falta um pouquinho para os nossos alunos. E eu acho que também a iniciação científica. A iniciação científica, dependendo do laboratório que você está inserido, ele pode sim levar você a estudar coisas, né, relacionadas à inteligência artificial. Eu não estou falando somente do laboratório do qual eu faço parte, mas outros laboratórios. Eu mesma iniciei no GPBio, que é um laboratório tradicionalmente experimental. Mas como eu tinha esta habilidade, este interesse, a professora buscou uma pesquisa na qual eu pudesse ali colocar um pouquinho do que eu sabia e aprender outras coisas. Então, eu sei que existem muitos professores aqui que estariam abertos, caso o aluno tivesse interesse de fazer essa migração. Vou dar outro exemplo, o professor Gilberto e o professor Felipe, que é da área de termodinâmica, eles também são termodinâmicos aplicados, né, experimentalistas, mas eu mesma tenho projeto
parceria com ele de aplicação de inteligência artificial para predição dessas propriedades físicas. Tem o Lab 3D, que lá sim a gente atua muito nesta área, né? Então tem vários bolsistas, tanto de graduação, mestrado e doutorado, que atuam com IA. Imagino também que tem outros laboratórios que abrem essa possibilidade para quem está interessado. Mas o aluno só se interessa se ele tiver habilidade computacional. E sobre os desafios da IA aplicada? Muito se fala que o grande obstáculo não é programar a inteligência em si, mas sim garantir que os modelos matemáticos gerados por ela respeitem as leis físicas e químicas. A IA não pode simplesmente propor uma cinética de reação ou uma correlação de transferência de calor que não faça sentido no mundo real. Engraçado você falar isso, porque semana passada aconteceu exatamente isso com o meu bolsista. É importante, como eu disse, é importante que tenha um ser pensante, não outra máquina. Porque se o ser pensante virar só uma máquina de reprodução, acabou o sentido. Você não vai estar analisando, não tem criticidade naquilo. Então, é importante a gente adquirir o conhecimento para criticar o que a IA está lhe fornecendo. Vocês devem já ter ouvido falar que a IA alucina, né? Então, você precisa ter criticidade para saber se ele alucinou ou não. Você vai só receber aquela informação. E, às vezes, já aconteceu isso comigo, de eu corrigir a IA. Ele diz assim, verdade, me desculpe, é desse jeito. Então, você é o ser pensante. E semana passada aconteceu isso com um aluno muito querido, extremamente inteligente, que ele teve uma certa dificuldade lá para estimar um parâmetro do modelo dele, um modelo extremamente complexo, que não é a nível de graduação, né? Então é um modelo realmente muito complexo. E ele chegou para mim muito feliz, dizendo, professora, deu certo. Ele me mostrou os resultados estavam belíssimos. E eu, certo, mas como foi que você conseguiu isso? E ele começou a me explicar e não estava fazendo sentido com o que eu estava esperando que ele tivesse feito. Eu, não, vamos parar, me explica do começo o que você fez. E aí ele disse, não, professora, eu peguei meu código, botei na IA, pedi para ele corrigir, e ele corrigiu. Aí eu, certo, mas o que foi que ele alterou do código que eu já tinha verificado? Aí ele, não, professor, ele trocou isso aqui, que era um modelo físico, por isso aqui era um modelozinho de 2 parâmetros e ele substituiu um monte de equações matemáticas por uma equação de 2 parâmetros. E eu falei, não, isso aí é só um ajuste. Ele pegou uma equação qualquer e ajustou, porque esta função neste formato dá certo. Mas isso aqui tirou tudo que você tinha estudado, toda a física que estava por trás, foi substituída por uma equação matemática qualquer. Isso não tem sentido, não tem significado. E ele, nossa, mas tinha dado tão certo. Mas não é só dar certo, né? Tem que fazer sentido. Então, você vai ter que fazer tudo de novo. Então, a gente tem que ter o ser pensante, né? A IA, ela não vai substituir. Pode ser que um dia ela chegue a substituir as pessoas, né? Como alguns temem. Alguns falam, mas hoje eu vejo que não, que a gente precisa do ser pensante na frente, dando os prompts para aquela IA, para que ela faça da melhor forma possível. E às vezes aquela forma nem é a melhor, né? A gente ainda consegue pensar e modificar de outras formas. Mas sim, você é mais eficiente se usar as IAs. E por isso que eu digo para os meus alunos usarem, para não chegar no mercado de trabalho sendo aquele profissional que diz, não, eu sei fazer tudo, mas não sabe usar a ferramenta. Você tem que saber usar a ferramenta para fazer mais rápido. O mercado pede isso, a gente pede agilidade nos processos. Se você vai trabalhar na documentação, analisar documentos, a IA é ótima para analisar a documentação, principalmente quando a gente alimenta ela, né? Aí a alucinação é menor, porque a gente está fornecendo a informação para ela. Então, é saber usar. Se a gente souber usar, vai funcionar. É
engraçado falar isso. No último podcast eu estava estudando, foi sobre o desastre de Chernobyl, e eu estudei e tudo mais para entrevistar o professor Samuel. E aí eu pedi pra IA fazer uns flashcards pra eu estudar lembrando, tipo, perguntas rápidas pra eu lembrar. Aí ela começou a dar um monte de informação errada e aí eu falei, você não tá se enganando nisso? Aí ela, verdade, você tem razão. Eu, poxa, eu não queria ter razão, eu queria que você tivesse razão. Isso acontece. Tem que ter análise crítica, Tem, né? sim, tem que ter a pessoa pensando ali. Então agora a gente tem umas perguntinhas rápidas aqui pra vocês, uma vibe bate-bola. O que mais chamou a atenção quando vocês migraram para essas áreas de vocês, as áreas específicas mesmo? O que mais me chamou a atenção realmente foi esse desafio, né, de descobrir o que aconteceu por trás daquela situação, né, ter essa possibilidade de investigar realmente ali, né, usando a ciência, é claro, né, mas de descobrir realmente como foi aquela situação, né, fazer uma dinâmica realmente daquele fato e utilizando realmente ali meus conhecimentos de engenharia química. Então, realmente, esse foi o que mais me chamou a atenção. Também no início foi o novo, era muito novo, isso há 10, 15 anos, né? Então, aquele conhecimento que poucas pessoas tinham, aquilo me instigou. Hoje em dia, a capacidade que esses modelos preditivos têm de predizer comportamentos extremamente complexos, a gente consegue correlacionar de forma muito rápida e direta coisas que com modelos mecanísticos, que eu também trabalho, a gente precisa de muito mais capacidade de análise, de equacionamento, de capacidade de analisar os resultados, de implementar os algoritmos. Então, ficou tudo muito simples, muito rápido. A gente consegue essas relações muito diretas. Assim, se a gente tem um dado, a gente consegue predizer densidades, viscosidades, tensões interfaciais e tudo que a gente imaginar. Eficiência de reação, coisas que a gente sabe que a gente tem disciplinas de reatores para aprender a equacionar os reatores. E se a gente tiver entradas e saídas, a gente consegue relacionar. Então, essa capacidade que esses modelos preditivos têm, chega a ser até um pouco assustador. Mas é bem aplicável, né? E é bem direta, bem rápido. E uma habilidade que vocês gostariam de ter desenvolvido mais cedo? No meu caso, depois, né, eu descobri, quando eu estava verificando os editais para prestar os concursos, eu verifiquei que para a área de perícia a gente tinha que ter alguns conhecimentos básicos na área de direito. E aqui na nossa formação a gente não tinha esse contato, né? Não sei atualmente, mas pelo menos na minha época não tinha nada relacionado com essas áreas. Então realmente foi uma coisa que eu tive que correr atrás, realmente, né? E é um pouco difícil para a gente que tem aquela mente ali bem mais, né, exata, de fato, né, muito objetivos, para lidar com essa subjetividade aí do direito. Então, assim, eu tive um pouco de dificuldade, né, para até começar a ter um entendimento básico ali de tudo e poder caminhar realmente pelos editais com mais facilidade. Então, até uma dica assim que eu dou, né, se alguém tiver interesse nessa área, realmente já despertar para que vai ter esse estudo aí, vai ter que ter, né, esse estudo aí da área do direito. E também, por ser uma área policial, a questão da aptidão de exercícios físicos, né? E nos concursos policiais são concursos muito longos e geralmente tem essas aptidões, né? Você vai ter que fazer testes, né, da sua aptidão física, tá? Então, são duas áreas que realmente, se eu soubesse antes, né, teria já me preparado com uma antecedência maior. No caso, eu acho que eu teria usado a disciplina de estatística um pouco melhor, dado mais importância, talvez, tirado mais dúvidas para entender melhor sobre dados, estatísticas, outliers e tudo que envolve esse mundo da estatística e análise de dados. Eu tive uma barreira inicial com a língua, que foi o inglês, né, porque
porque essas linguagens de programação e as documentações são todas em inglês. Hoje a IA até facilitou, né, porque a gente consegue traduzir tudo ali de forma muito rápida e instantânea. A gente consegue pegar uma documentação alimentar a IA e ela traz tudo traduzido, mas na minha época não era realidade. Então, essa barreira inicial, e aí eu tive que realmente aprender, pelo menos, e foi bom, né? Aprender a leitura das documentações para poder utilizar as funções, ler os livros, que na época também eram em inglês. Foi basicamente essa, para mim, a barreira principal. E, por fim, um conselho para quem está na graduação, especialmente o que vocês recomendariam para os estudantes que desejam explorar esses caminhos diferentes? Para a área de perícia, realmente seria pesquisar realmente os editais, né, estar por dentro de tudo que está caindo aí nessas provas, porque realmente são editais que a gente não tem como prever quando vão acontecer, né, os concursos. Então, assim, já desde a graduação, se você quer trilhar esse caminho aí da perícia criminal, já fique de olho aí, porque só é um concurso por estado, né, e o da Polícia Federal. Então, assim, são poucas oportunidades. E outra coisa, também estar disposto a, de repente, não morar ali naquele local de nascimento, né? Está aberto aí para morar em qualquer lugar do país, porque são poucas oportunidades, né? E, de repente, na época ali que você está finalizando a graduação, o mestrado, enfim, vão acontecer alguns editais que não necessariamente, né? Vão acontecer alguns concursos, não necessariamente aqui no Ceará, né? E aí, a minha dica seria isso, realmente estar, né, de olho aí, estudar os editais, por quê? Porque aí você vai saber todas as regras, né, todas as exigências que são necessárias aí para assumir o cargo. E essas questões, né, que eu falei anteriormente, a questão do direito, que não é um conhecimento muito aprofundado, mas são conhecimentos básicos e que realmente são necessários, porque é o que a gente vai lidar no dia a dia também. E a questão do físico, né, de sempre trabalhar, de pensar nesse condicionamento físico também. Como é uma área policial, a gente tem essa exigência também do condicionamento físico. Primeiro conselho seria abrir a mente, os horizontes, procurar novos caminhos, né? Sair das disciplinas de graduação ofertadas para o curso de engenharia química. Migrar para fazer algumas optativas em outros cursos, talvez o curso de ciência da computação, engenharia da computação. Eu tenho alguns alunos que fizeram disciplinas lá na ciência da computação, tem disciplinas específicas de inteligência artificial. Então, pensar um pouquinho fora da caixinha, porque a gente não é um curso voltado para a inteligência artificial. A gente aplica a inteligência artificial para os processos que envolvem, que a gente tem ali dentro da engenharia química, né? Processos físicos ou processos químicos, bioquímicos, a gente consegue aplicar, mas não é o foco principal. Então, a gente consegue usar, assim como a gente usa o cálculo, usa a estatística, usa a física geral, a gente consegue usar a IA, só que a IA não está na nossa grade curricular como essas outras disciplinas tradicionais, que são do ciclo básico, estão. Então, a gente pode sim fazer essas disciplinas optativas desses outros cursos e adquirir esse conhecimento, caso seja realmente do seu interesse adquirir esse conhecimento. Além disso, né, existem muitos cursos, até mesmo gratuitos, que dão aí um pontapé inicial. Eu sei que tem algumas entidades estudantis que também dão alguns mini-cursos, que seria sempre o que eu estou falando, esse pontapé inicial, né, de você ter o primeiro olhar. Porque depois que você tem esse primeiro olhar, que você descobre esse universo, você por si só, e se você for proativo, como eu disse, né, autodidata, você
você por si só vai conseguir na internet e achando as informações, e estudando, e entendendo, e implementando por si só. O que muitos alunos precisam é do pontapé inicial, porque você não vai começar algo que você não sabe se existe. Né? A gente precisa desse pontapé, desse conhecimento. Então, talvez uma disciplina, talvez um curso, um mini curso, seja esse pontapé. E depois você consiga, com as próprias pernas, ir caminhando por esta área nova. Ou se você tem algum conhecimento de algum laboratório, né, que trabalhe nesta área, e se realmente é do seu interesse aprender, você também pode, né, fazer iniciação científica nestes laboratórios para aprender as ferramentas, aprender como se aplica, como se utiliza essas ferramentas, o que pode ser realmente útil para a área industrial, né? Porque o mundo acadêmico realmente a gente é voltado para pesquisa de inovação, mas esses conhecimentos que a gente vai adquirindo, a gente consegue aplicar na indústria. Então, seria basicamente isso, você sair da caixinha engenharia química, da grade curricular da engenharia química e buscar um conhecimento extracurricular. Infelizmente, nosso tempo está terminando. Esperamos que essa conversa tenha sido tão enriquecedora para vocês quanto foi para nós, trazendo aprendizados importantes sobre o quão versátil é o diploma de Engenharia Química e suas infinitas possibilidades de atuação. Gostaríamos de agradecer também às nossas facilitadoras que dedicaram seu tempo para responder às nossas perguntas e compartilhar conhecimentos valiosos. Muito obrigada. Eu que agradeço, foi um prazer estar aqui com vocês. Também. Muito obrigada pelo convite, né? Em nome da Perícia Forense, nos sentimos honrados com o convite. Não esqueçam de que todos os episódios do AISTcast estão disponíveis no YouTube, Spotify e nas principais plataformas de áudio. Sigam nossas redes sociais para ficar por dentro das novidades e dos próximos temas que vamos abordar. Se você gostou desse episódio, deixe seu comentário, compartilhe com os amigos e avalie nosso podcast. Sua participação é fundamental para que possamos continuar trazendo conteúdo relevante para a comunidade da engenharia química. Muito obrigada pela companhia e nos vemos no próximo episódio do AISTcast.